Aleluia. Eu vou pedir para as meninas demonstrarem para mim, pode ser? Então tá bom. Elas vão demonstrar, vocês fazem igual, pode ser? Tá bom? Combinado? Então tá bom. Mãos pro alto, todo mundo. Mão lá em cima. Mais alto que você puder. Vamos, galera. Isso. Agora, mãos para a lateral. Isso. Cuidado para não bater no amiguinho aí, ó, na parede. Mãos para baixo. Aí, gente, abaixa com os pés. Agora, se abraça. Isso. Aí. Agora, vamos lá. De novo. Mãos pro alto. O amor de Deus, ele é tão grande, certo? Que as mãos lá em cima, para alcançar Jesus. O amor de Deus, ele é tão largo na lateral. Isso. Agora lá embaixo. O amor de Deus, ele é tão profundo. E o amor de Deus, ele nos envolve. Amém? Lá em Romanos 8:38 fala que nada se compara ao amor de Deus. Nada. E hoje, eu não sei, né, se vocês viram, eu estava conversando com a pastora antes de começar o culto. Uma cantora muito conhecida veio a falecer. E realmente, ela falou uma coisa que é verdade. Quando a gente morre dizendo Maranata, glória a Deus por isso, né, pastora? Agora, quando não, e aí? Então, hoje, nós temos que nos apegar à única coisa que é importante, que é o amor de Deus. Nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Já foi ministrado aqui neste altar. Domingo passado. Jesus, ele está voltando. Nós vemos o amor de muitas pessoas estão se esfriando. E a única coisa que nós podemos nos apegar é nesse amor incondicional. E você pode ter certeza que esses movimentos que você fez, mesmo você esticando o máximo que você pode, o mais largo que você puder, você pode ter certeza que não se compara a 0,5% da grandeza desse Deus e do amor que ele sente por nós. Então que nessa noite você possa se apegar ao amor de Deus e se jogar sem nenhum medo, porque aquele que não se liga perde a visitação do Espírito Santo. Então, se você puder, eu sei que a gente ainda está em pandemia, alguns estão vacinados, muitos não, mas se você puder e quiser se sentir à vontade, dá um abraço na pessoa que está do teu lado e transmite esse amor de Deus para ela. Se você não quiser, tá tudo bem. A pessoa vai se sentir abraçada igual, amém? Bel, você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Vou chamar a Sara para vir estar ministrando a palavra para a gente. Vamos orar pela vida dela. Creio que ela vai trazer grandes palavras vindo do céu para a gente hoje. Quero que vocês estiquem a mão de vocês, fechem os olhinhos, fiquem à vontade, ore pela vida da Sara. Pai amado, Deus querido, estamos aqui, Senhor, apresentando a sua filha, Sara, Pai. Pai, venha, Senhor, incendiar o coração dela. Pai amado, Deus querido, que o Senhor venha, Senhor, ministrar no coração dela para que ela possa, Senhor, trazer a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer dos Teus filhinhos. Pai, sabemos que somos a última geração, Pai. E sendo a última geração, Senhor, pedimos que o Senhor venha tirar nossas vendas dos nossos olhos, os tampantes dos nossos ouvidos, venha tirar o tampão da nossa boca, Pai. Pai, que a gente venha glorificar em espírito e em verdade na Tua presença, Pai. Pai, venha abençoar a vida da Sara, Pai, porque eu creio, Senhor, que a Tua filha é instrumento Seu, é boca Sua aqui na terra, Pai. Que ela venha ministrar, Senhor, aquilo que o Senhor quer, Pai. Não que venha sair da carne dela, mas sim que venha sair do Espírito Santo. Pai, desde já eu te agradeço, Pai. Continue aqui conosco, Pai. Pai, muito obrigado, amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Travou aqui. Aleluia. Nossa, é sem palavras estar aqui.
Eu sou fã da MRV desde quando era lá do Jardim Inverso. E eu tô aqui agora. Não tenho nem palavras. Que Deus possa honrar este ministério. Continuar abençoando, que esse ministério cresça, cresça, cresça cada vez mais, em nome de Jesus. Eu vi um tema, né, para esta noite. O tema é vencendo os meus medos, né? E é interessante que é algo que eu mais vivi desde o início da pandemia. E olha como que Deus faz, né? Ele me deu essa experiência de eu vencer os meus próprios medos para hoje eu estar aqui compartilhando com vocês. Glória a Deus, que o nome dele seja honrado por tudo que nós vivemos, em tudo que você faça, igreja, que seja para glorificar e para honrar o nome do Senhor. Seja dias bons ou seja dias ruins, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Eu vou compartilhar um pouco dessa minha experiência que eu vivi e eu ficava pensando, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Sabe aqueles dias que parece que não vai acabar, que não tem fim? Aquela luta, sabe? Que a gente pensa assim, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? A nossa vida aqui na terra, como cristãos, como seguidores de Cristo, não tem a ver com nós, mas tem a ver com o próximo. Tem a ver com vidas. Então toda a luta, todas as tribulações que nós vivemos, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, vai ajudar ao próximo. Vai ajudar a fortalecer ao próximo. Por isso que nós temos que compartilhar tudo que as experiências que nós temos com Deus. E eu não estou nem acreditando que eu estou aqui ainda. É uma honra assim, inexplicável. Deus é muito bom. Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Eu até fiz um story falando, né? Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Quem não tem medo aqui de nada? Ah, tá, que eu ia falar. Jesus está vendo. Eu passei por uma experiência esse ano, que eu não imaginava que eu ia viver, mas nunca. Mas antes de viver essa experiência, o Senhor me deu força em outra experiência. E aí eu encaixei tudo. Eu falei, caraca, como é que Deus faz as coisas tudo certinho? E não é no nosso tempo, porque o ano já está acabando. E essa experiência que eu vivi foi mais de um ano. E olha como é que Deus faz as coisas. Eu sempre tive um sonho de ser mãe, pastora. Eu tenho 28 anos, embora pareça que eu seja mais nova, mas eu tenho 28 anos. Sou casada com o Mateus, que tocou guitarra de amarelo. E antes mesmo de eu saber a malícia de ser um casal, de ser uma família, sabe? Eu era muito pequena. Eu lembro que eu brincava de boneca e eu brincava, eu queria ser mãe, eu queria ter um filho, uma filha. Enfim, é um sonho que Deus sonhou para mim. E quando eu casei com o Mateus, ele também queria ser pai, a gente queria formar uma família, enfim. Nós esperamos 2 anos. Quando fez 2 anos, a gente começou a tentar. Agora vai, né? Agora vai, a gente vai conseguir. E eu descobri que eu não podia engravidar. Aí veio aquela angústia, aquela raiva, aquela ira dentro de mim. Caramba, Deus me fez sonhar isso e no momento ali, quando eu ouvi dos médicos que eu não poderia engravidar, que, enfim, eu teria que fazer um monte de coisa para um dia ter a possibilidade de engravidar. E o médico fala isso naturalmente, né? E eu lembro que daí começou a minha luta. Isso foi em 2018.
2018 para 2019. E eu lembro que esse medo de eu não conseguir ser mãe tomou conta de mim de uma tal forma que eu ia para a igreja só pelo sangue do Cordeiro. E nós estávamos num ministério onde tinha acabado de abrir uma denominação lá no bairro e só tinha eu e o Mateus. Eu falava, caramba, eu não posso nem faltar um dia porque não vai ter nada, louvor não vai ter nada lá. E o Mateus começou a trabalhar à noite. Eu falei, meu Deus! Eu ia sozinha para a igreja e voltava sozinha e fazia lá as coisas. E aquele medo, eu não conseguia fazer outra coisa a não ser pensar que eu não poderia ser mãe. Você tem um sonho? Não desista de sonhar. Sonhe, invista no seu sonho, persista. E quando parecer que não vai dar certo, aí que você tem que insistir mais um pouco. E eu lembro que no ano de 2019, nós temos a semana profética no início do ano. E foi um profeta e Deus usou tremendamente a vida dele para me revelar que eu iria ser mãe. E eu fiquei muito feliz, né? Aguardando a espera da realização do meu sonho. Isso foi em janeiro. Em março, eu descobri que eu estava grávida. Mas veja bem, tem uma ponto e vírgula. Quando eu ia completar 3 para 4 meses, 3 meses e meio de gestação, eu perdi o meu bebê. E parece que o meu mundo desabou. Eu não sei se o que você tem um sonho agora e você está em luta e você está buscando. Olha, vai acontecer coisas, vai aparecer obstáculos que você pode achar que até o inimigo, sabe? Que o inimigo ele usa pessoas próximas de nós, ele usa coisas assim do nosso caminho, da nossa vida, para nos abater. Mas não se esqueça que Deus está no controle de tudo e de todas as situações. Deus governa sobre nós. Declare isso sobre a sua vida. Quem governa a minha vida é Deus. E quando eu perdi o bebê, passei todo aquele processo de medo, e eu descobri que eu tinha crise de ansiedade e eu não sabia. Eu fui descobrir depois. E quando eu perdi o bebê, assim, eu sofri longas 3 semanas da minha vida de sangramento e aquela coisa toda. Eu não conseguia comer, não saía, enfim. Fui mandada embora no meio da licença da perda. Irmãos, foi uma luta que parecia que não ia acabar. Eu e o Mateus, nós estávamos tentando comprar um apartamento. E quando eu descobri que estava grávida e perdi, aí o meu chefe, tipo assim, foi a desculpa para ele me mandar embora. Aí eu fui mandado embora, aí a gente perdeu a papelada, a caixa não liberou mais, cortou. Falei, caramba, perdi meu bebê, perdi a casa própria. Mas eu entendi. A partir do momento que eu entreguei a minha vida, meu ser, tudo que eu tenho a Deus, é Ele quem governa sobre mim. Ele me mostrou que eu podia gerar. Ele me deu, mas Ele tomou. 2 meses depois, antes de eu completar menos de 2 meses, antes de eu completar o ciclo da mulher, eu engravidei novamente. E Ele me mostrou, tá vendo? Ele falou claramente para mim, pastor. Sou eu que governo sobre a sua vida. Antes mesmo de eu completar o ciclo, eu descobri que estava grávida e Deus me encheu de uma glória, uma nova fase, uma nova vida. E quando eu descobri que estava grávida, olha como que Deus faz as coisas. Eu estava no período do aviso prévio do trabalho.
Eu comuniquei à empresa, eles não podiam me mandar embora, continuar com a demissão. Eles me chamaram de novo para trabalhar. A Caixa conseguiu lá, sei lá, foi um milagre que aconteceu naquela Caixa. Que era tanto empecilho para a gente não conseguir o apartamento, que assim que eu descobri que estava grávida, voltei a trabalhar, a Caixa liberou, e hoje nós moramos na nossa casa própria, e hoje a minha filha completa 1 ano e 5 meses, igreja. É para glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas não para por aí não. A gente tem que ver de milagre, igreja. Nós vivemos de milagres. Cada dia da nossa vida é um milagre. E nós temos que estar sensíveis a essa presença de Deus. Que não passe de nós a tua visitação, Espírito Santo. Que o amor, que essa chama ferva continuamente em nossos corações. Enfim. Ai, aquela alegria, aquela coisa toda, sabe? Eu nem ia falar isso, mas tudo que eu ia falar está aqui. Então, deixar Deus conduzir aí. Prepare o ouvido aí, o coração para se encher mais, que Deus quer te encher nesta noite. Quando tudo ali parecia tão lindo, sabe aquele final felizes para sempre? Mas a vida do crente a gente sabe que não é assim, né? Mas enfim, eu estava muito feliz. Aí a gente marcou, no maio de 2020, a gente marcou, bem no início da pandemia, quando ia começar a fechar tudo. A gente conseguiu, pela glória de Deus, fazer um chá da Louise, da Hannah. E, nossa, maior alegria. A gente conseguiu tudo, e foi quando começou a pandemia, depois de maio, fechou tudo, né? Ninguém podia se ver, ninguém podia sair de casa. Aí que começou a minha luta, outra luta. Eu ganhei a Louise em maio, dia 17 de maio. E após ter ela, bem repentinamente, antes dela completar 2 meses, eu comecei a ter a famosa depressão pós-parto. Aí que começou, meu Deus, vá prestando atenção como é que Deus faz as coisas. Nós precisamos buscar esse discernimento, esse entendimento de como é a vida espiritual. Eu comecei a ter crises, eu não queria comer e foi assim, não sei se alguém aqui já passou por isso, por esse tipo de crise, né? De depressão, crise de ansiedade, crise de pânico. Enfim. Assim que a Louise nasceu, eu senti alguma coisa e eu sabia que ia vir luta por aí. Então eu já comecei a buscar o Senhor, o Espírito Santo, a me preparar. Nós temos que nos preparar, igreja. Sempre. E não é só quando a gente está ruim. Não é quando a gente está ruim que a gente tem que buscar isso, ajoelhar. Isso. Não. É justamente quando a gente está bem. A gente tem que se preparar. Porque depois vai vir a luta novamente. E ela vem para nos fazer passar por um próximo nível. Passar por uma próxima fase. E eu realmente não imaginava viver o que eu vivi. Porque a gente ouve, a gente vê as coisas acontecer com as pessoas e não imagina que pode acontecer com a gente. Mas Deus me deu um entendimento por tudo que eu vivi. E eu vou compartilhar isso com vocês. Esse era um dos meus medos. De ficar sozinha. De achar que eu não ia ser capaz de cuidar da minha filha. Com tudo que eu estava vivendo, passando. Só quem acha que já sentiu isso. Que consegue entender melhor. Eu entendi que tudo, mesmo tinha dias que eu não queria comer, que eu não queria nem tomar banho, que eu não queria nem dormir. E quando a Louise chorava querendo mamar, era aquele desespero, eu não quero, eu não quero. E lembra o que eu falei no início? A nossa vida como cristão não tem a ver com nós, não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Tem a ver com o próximo. Tem a ver com vidas. Quando eu me levantava de madrugada para amamentar,
e via às vezes que o leite não saía pelo fato de eu não comer, de eu não me alimentar direito, o Espírito Santo começou a falar para mim: essa é mais uma experiência que eu estou te dando para você entender o seu chamado. Presta atenção nisso, igreja. A Luísa dependia de mim. E quando o Espírito Santo falou isso para mim, na hora veio bem claro que ali, por mais que eu não cuidasse dela, se eu quisesse desistir por algo que era meu, por algo que era egoísmo de mim, eu pensava assim: Deus, Ele vai colocar outra pessoa, olha só o entendimento, para cuidar dela. E esse entendimento, quando o Espírito Santo falou para mim, é algo do Espírito, é algo espiritual. Comparar a nossa família, o nosso lar, nosso relacionamento com a nossa família, a vida espiritual, com o nosso chamado aqui na terra. O nosso chamado começa dentro da nossa própria casa. Esse foi o entendimento que ali naquele momento o Espírito Santo deu para mim. Eu entendi que ela dependia de mim. Mesmo se eu não mudasse, outra pessoa ia cuidar dela, enfim. Por quê? A necessidade dela me fez entender o propósito de tudo que eu estava vivendo, de tudo que eu estava passando. Hoje ela está maior, hoje ela está mais grandinha, está dançando por aí. E faz coisas que eu não gosto, faz coisas que eu fico doida, mas ela não tem um entendimento, ela não sabe o que ela faz. Tem coisas que ela faz que ela não sabe. E o Espírito Santo começou a falar comigo mais ainda, de que se eu falo que eu sou cristã, eu tenho que viver isso. O inimigo, ele vai usar pessoas do seu lado para te destruir, para tentar te destruir. Eu vivi demais isso, pastora. Pessoas do meu lado sendo usadas pelo próprio inimigo. Mas quando eu olhei para a Luísa e vejo que tem coisas que ela não sabe o que ela faz, eu enxerguei do lado espiritual da minha vida. As pessoas não sabem o que elas fazem quando isso acontece. Assim como Jesus naquela cruz, quando Ele passou por tudo que Ele passou. Nosso dever, né, como cristão, quando essas coisas acontecerem, quando essas coisas virem, é amar incondicionalmente o próximo, assim como eu amo a minha filha, mesmo ela fazendo coisas que eu não goste. Amar o próximo, mesmo é o próximo sendo usado pelo próprio inimigo para me destruir. A forma de amar o próximo é orar por ele. O meu medo era de ficar sozinha em casa quando veio aquela pandemia e eu não podia sair de casa. E eu só ficava com a Luísa e eu não queria às vezes nem amamentar ela. Eu não queria nem sair da cama. Foi passando por tudo que eu passei. Depois, antes dela mesmo, e ela no meu ventre, me veio tudo à tona. Lamentações 3:22. Eu trouxe a esperança. Eu trouxe a memória. Aquilo que me dá esperança. O Senhor fez no passado, então Ele está no controle. Ele vai fazer agora. Ele vai me dar uma direção. Eu venci esse meu medo, buscando o entendimento de tudo isso que eu estava vivendo. Porque tudo tem um propósito. O meu medo de não ser mãe tinha um propósito. Esse ano, Deus tem colocado pessoas na minha vida, pessoas que vêm me pedir conselhos, pessoas que vêm me pedir oração, e eu falo, meu Deus, quem eu sou?
Deus falou para mim: eu te chamei para pastorear, para ajudar. Isso queimou tão forte que aí tudo fez sentido. Deus, Ele estava trabalhando em mim através do meu medo, o meu chamado dentro da minha própria casa. E quando eu venci esse meu medo da gestação, a Luísa hoje está com 1 ano e 5 meses. Como se não bastasse, por aí vem mais uma luta. Presta atenção, igreja. Isso aqui é para alguém, eu não sei porque que eu estou falando isso. Eu não ia falar. Tudo que eu anotei está aqui. O Mateus, meu esposo lindo, está ali, calolô no colo. Ele trabalha numa empresa na Kimberly, vai fazer uns 10 anos, né, amor? E nesse período de gestação, depois da gestação, pós-parto, depressão pós-parto, o Mateus, ele se posicionou de uma maneira tão silenciosa que eu esqueci que ele estava ali. E no meio desse ano nós descobrimos que ele estava tendo crise de ansiedade. Olha como que Deus faz, igreja. Ele trabalhou em mim, para mim poder ajudar o meu esposo, que eu nem estava vendo o que ele estava vivendo, o que ele estava passando. Igreja, isso aqui está pulsando muito forte no meu coração. Declare sobre a sua casa, sobre a sua família. Quem governa sobre ela é Deus. O seu ministério começa lá dentro. 3 horas da manhã, o Mateus começa a gritar, pastor, começa a chorar. E aquela inquietação, a Luísa sempre dormiu a noite toda. Se não acordar ela dorme. E numa madrugada ela acordava, ela ia dormir 8h30 da noite, 9 horas. E deu 11 horas ela acordava, e meia-noite ela acordava, 1h30 ela acordava. E eu, meu Deus, tem alguma coisa estranha. E eu já naquele entendimento espiritual, já comecei a orar. Ela dormiu. Quando deu 3 horas da manhã, o Mateus começa a gritar, chorando desesperadamente. Eu não contei isso para ninguém, viu? Não sei o que eu estou falando aqui. Contei para 1 ou 2 só, mais próximas de nós. Porque isso é muito íntimo. Nós nunca tínhamos vivido isso. Nós não tínhamos o entendimento. Então, tem alguém aqui que precisa ouvir isso. O Mateus começou a gritar e chorar, e aquela inquietação, e a Luísa não parava. E eu, meu Deus, por um momento me veio aquele desespero. Mas o Espírito Santo confortou meu coração. Eu falei, amor, peraí, vem cá. Vamos orar. Como você se posiciona no seu momento de crise, naquele momento onde você está com medo, faz muita diferença. Eu podia falar, amor, não é nada, é bobagem, vai dormir. Eu podia achar que era coisa da cabeça dele. Mas, igreja, tudo tem um propósito. O Mateus ter acordado de madrugada, eu vi, tem alguma coisa aqui. O Senhor quer trabalhar em nós. O inimigo, ele tenta de todas as formas. Nós fomos orar 3 horas da manhã. E não foi só uma noite, foram várias noites e longas noites. Desde quando a gente casou, 2018, aí veio 2019, veio o pós-parto. E veio esse ano. Deus tem um propósito com a sua família. Família é um projeto de Deus. Talvez isso seja para alguém que tenha medo de perder a sua família, medo de que a sua família não seja salva. Sabe como que você vence esse medo? Confiando em Deus. Confiando em Deus. Não entrega só o teu caminho, entrega a tua vida, a tua família, a vida de pessoas que você ama. Não precisa de um padrão para você orar por elas. Ore, acorda orando já, entregando a vida da sua família a Deus. Quando você está indo no caminho do seu trabalho, no ônibus, entrega a família, a sua família, a vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa a Deus. Não importa, não interessa o tempo que demore.
Mas Deus está ouvindo a sua oração, Ele ouve a sua oração. Acredite nisso, confie. Orar é ter a certeza de que Deus está comigo. E Ele está com você, assim como eu chorei tanto de madrugada para ter a minha filha e tive. Assim como eu chorei tanto de madrugada para Deus libertar o meu lado dessas crises, desses medos. Ele ouviu a minha oração, Ele estava comigo. Ele estava ali. Uma das maneiras de vencer os medos é entender que tudo tem um propósito. Nós precisamos ter esse entendimento de que tudo tem um propósito. Lá em Efésios 6:10, eu até falei lá no story. Grave esse capítulo de Efésios, que fala sobre as armaduras. Grave. Em Efésios 6:10, está lá uma ferramenta, algo que nos ajuda a vencer os nossos próprios medos. Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Uma das maneiras de vencer os nossos medos é buscando força. Buscando força quando nós estamos fortes, não quando nós estamos fracos, para que quando nós viemos enfraquecer, a força dele no nosso espírito é maior que qualquer coisa que vem de fora para nos atacar. Busquem a força no Senhor. Como que busca a força no Senhor? Orando, falando com Deus. Orar é falar com Deus. Tem situações que a gente vai viver que a gente não vai entender, mas se a gente buscar a força em Deus, nos tornando íntimo, num relacionamento com Deus, quando vier o momento da fraqueza, o Espírito vai falar mais forte, porque o Espírito está forte. Amém, igreja? O medo que eu sentia foi uma ferramenta para me ajudar a prosseguir e entender o meu chamado. Deus tem um chamado com a sua vida. Você crê nisso? Que Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para você. Às vezes o seu chamado é algo que você acha que você está tão empolgado e às vezes não é. Deixe Deus governar a sua vida, confie nele, deixe Ele te guiar. Quando eu entrei na ICM, eu falei para a pastora assim, pastora, eu me sinto um passarinho fora da gaiola. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu me sinto tão numa liberdade no Espírito, que até uns dias atrás eu não estava entendendo. Aí ela me falou, Sara, quem vive preso, quem viveu tanto tempo preso, tem dificuldade para viver na liberdade. Aí o que acontece? Tem pessoas que não se acostumaram a viver com a liberdade e acabam retrocedendo, acabam voltando para trás. E não é isso que Jesus quer para você. Jesus, Ele quer te levar além. Jesus, Ele quer que você voe. Como eu falei no início, a nossa vida aqui na terra não é sobre nós. Assim como Jesus nos ensinou quando Ele veio aqui na terra. O nosso chamado, a nossa vida aqui tem a ver com outras vidas. Tudo que eu passo, tudo que eu vivo é para edificar outras vidas. É para poder abençoar o outro. Melhor é dar do que receber. Deus, Ele quer te levar além, muito além do teu sofrimento. O nosso sofrimento, os nossos momentos de medo, de crise, às vezes não é, assim como foi para mim, um momento de despertar. Um momento de despertar, um play assim na nossa vida. E aí que você tem que
ter essa sensibilidade e enxergar que Deus está querendo te levar além. Quando eu passei por tudo isso, o maior defeito do ser humano, né, é procurar outro ser humano para conversar, né, para pedir conselho. E dependendo da pessoa, a gente começa a alimentar o que vem da carne. E aonde, sabe, quando a gente não busca força em Deus, quando a gente não ora, quando a gente deixa essas crises, o medo dominar a nossa vida, é justamente aí que o nosso coração se engana. É justamente aí que os nossos sentimentos não é os mesmos sentimentos que Deus tem por nós. E nós precisamos ter esse entendimento. É necessário buscar a força quando nós estamos bem. Quando o nosso espírito está forte. Nada que vem de fora, nada que vem de externo nos abalará. Amém? Em Filipenses 4:13, em Filipenses 4:13, alguém sabe o que diz Filipenses 4:13? Tudo posso naquele que me fortalece. Igreja, eu não sou aquela pessoa de ficar na Bíblia o dia inteiro. A palavra diz, né? Meditai, guarde a palavra. Eu cresci numa religiosidade, onde eu tinha que decorar versículos para poder falar que eu guardo a palavra. Eu entendia que era isso. Eu entendia que eu poder falar que Jesus amou o mundo de tal maneira que amou o seu único filho, que unigênito, para que todo aquele que nele crê, João 3,16 e tal. Era isso. Sabe, o Senhor conhece o seu coração. Se você entregar e confiar nele, Ele vai te instruir como meditar e como se alimentar. É como eu falei no Instagram, nós precisamos estar fortes. É uma das maneiras de vencer os nossos medos, estando fortes. Se eu parar de comer, parar de me alimentar, parar de beber água, que seja por 1 ou 2 dias, eu vou me enfraquecer, eu vou ficar fraca. Por isso que no mundo espiritual é a mesma coisa. Cara, isso é muito forte. O quanto tempo você tem dedicado para meditar na palavra? Quanto tempo você tem dedicado para falar com Deus? Ou é só quando vem a turbulência, quando vem a tribulação, ou quando vem a luta que você para se alimentar? Isso é muito forte. E nos tempos, cada ano que passa, como foi falado, o amor tem se esfriado. Quem é você? Aquele que o amor vai se esfriar? Ou aquele que o amor só vai se renovar a cada dia? Quando nós não temos esse entendimento, nós damos uma brecha para o medo dominar o nosso coração, dominar a nossa vida, dominar a nossa alma. Aonde o Espírito Santo fica aqui na nossa frente assim, ó, esperando você convidar Ele. Deus, Ele está esperando para te fazer coisas boas. Deus, Ele quer realizar os seus sonhos. E quando a gente não tem esse entendimento, o Espírito Santo, Deus fica assim esperando. Em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Trata-se de um relacionamento com Deus. Você conhece o seu Deus que você serve? Isso às vezes pode ser muito radical, o jeito que eu falo, o que eu falo aqui. Mas eu falo assim porque eu vivi isso. Numa noite buscando ao Senhor,
E eu reclamando assim com Deus, de pessoas que estão do meu próprio lado e falando, Senhor, como é que pode? Eu até pedi para o pastor assim, pastor, me ajuda a orar por essas pessoas aí, porque, olha, não sei não. Aí Jesus veio assim, falou tão assim, me fez lembrar do que Ele passou aqui na terra. Eu falei, Jesus, como é que o Senhor conseguiu? Jesus foi traído e Ele vivia com o traidor. Ele amava o traidor. Você tem medo de ser traído? Jesus está falando, olhe para mim. Jesus não passou 1 ou 2 ou 3 dias no deserto com Satanás lá tentando Ele. Foram 40 dias e 40 noites naquele lugar. Nós temos que incluir Deus em tudo na nossa vida. Todas as decisões. Em tudo. Isso é o que eu mais tenho aprendido. Nós temos que incluir Deus nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Porque é Ele que vai nos manter forte. É Ele que vai nos dar a direção. Deus, Ele sabe de tudo que nós vamos pedir antes mesmo de pedir. Não é verdade? Assim como uma semente cai na terra e ela começa a crescer, ela começa a se fortalecer. Quando a raiz fica firme e cresce aquela árvore tão bonita, que pode vir tempestade, pode vir o que vier, ela está firme e forte. Assim deve ser a nossa vida espiritual com Deus, para que nós possamos vencer todos os nossos medos. Uma planta, para ela crescer e ficar tão forte, ela tem que ser cuidada. Então permita Deus cuidar de você. Se alimente da palavra de Deus. Se alimente, se encha, se transborde da presença de Deus. Para que você fique forte, que nada venha te abalar. E mesmo assim, quando parecer que você não vai conseguir, o Espírito Santo vai te lembrar, eu estou aí dentro. Eu estou forte, firme aí com você aí dentro. Eu falo assim convicta porque eu vivi tudo isso, eu vivi desse jeito. E eu venci assim. Essa foi a minha experiência com Deus. Se permita viver experiências com Deus. A nossa vida aqui na terra são experiências com Deus. Através das nossas experiências que nós vamos poder ajudar ao próximo, que nós vamos poder abençoar ao próximo e levar esses conosco, mostrando a eles a verdade, o conhecimento, mostrando a eles quem é Jesus. Deus, Ele sempre tem algo bom para nós. Eu já vou encerrar, eu não vou ficar falando muito aqui não, porque eu não sou de falar. Deus, Ele sempre tem algo bom para nós. Como eu falei, o nosso erro é nós buscarmos, sempre criarmos expectativas quando as coisas estão ruins. Porque aí quando as coisas estão ruins, a gente já começa a orar já pensando na vitória, já na bênção, né? E a gente não teme os dias maus. Isso é meio louco de entender. Quando eu vivi isso, Deus falou, nós temos que temer, além dos dias bons, os dias ruins, porque isso nos faz subir um degrau após o outro, nos faz entender, Deus quer nos levar a um próximo nível, num patamar mais acima. Então nós temos que entender os dias ruins também e os dias bons também. Por isso que quando nós estamos fortes, nós vamos ter esse entendimento, nada vai nos abalar. Abraão não sabia o que iria mudar para ele.
Mas ele sabia o que aconteceria depois dele obedecer à voz de Deus. Deus falou uma promessa, Deus deu uma promessa, prometeu para Abraão e para sua família. E quando chegou o dia ruim para Abraão, de Abraão ter que sacrificar o próprio filho, ele confiou em Deus. E Deus cumpriu a sua promessa. Abraão se posicionou na fé e confiou em Deus. Nós precisamos entender que tudo tem um propósito para vencer os nossos medos. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Nós temos que entender o nosso chamado aqui na terra. Nós temos que ouvir, estar sensíveis à voz de Deus. Deus, Ele quer te levar além. Crave isso no seu coração. Deus quer me levar além. Crave isso dentro de você. Quando Moisés morreu, Deus levantou Josué. Deus chamou Josué para ficar em seu lugar. E a viver uma grande mudança na sua vida. Aí que está. A gente teme tanto. Quem falar que não teme, está mentindo. Quem não tem medo da mudança? Mas é aí que está. Deus, Ele quer te colocar numa nova posição. Te fazer viver uma mudança tão extraordinária para te fazer crescer. Para te fazer viver mais além do que você possa imaginar. E a gente teme isso. E quando a gente teme, nós vamos perdendo os dias e Deus só está lá esperando para você entender que Ele quer mais além. Eu vivi uma mudança assim tão radical na minha vida, que hoje, só hoje, eu entendi o que Deus queria. O nosso maior erro também é a gente quer entender de todas as formas. Mas por que, Deus? Mas por que, Deus? Mas por quê? Confia no Senhor. Isso, quando a gente fala confia no Senhor, às vezes pode parecer tão assim, tão natural. Tá, vou confiar. Mas se você não tem um entendimento de que sua vida não pertence a você. Assim como a notícia que ela até falou, né? A irmã falou aqui da cantora. A nossa vida não pertence a nós. O que você vai fazer com ela aqui na terra? A não ser viver o que Deus tem para você viver aqui. Se for para viver uma mudança após a outra, dia após dia, que seja. Jesus, Ele fez grandes mudanças. Ele revolucionou tanta coisa quando Ele esteve aqui na terra. Ele fez milagre onde não podia fazer. Ele ia a lugares onde era proibido. Jesus nos libertou. Nós não precisamos mais viver presos a esse medo, a tantas coisas que nos impede de viver o que Deus tem para nós. Jesus já veio e nos mostrou isso. Que nesta noite, a partir desta noite, que vidas aqui que precisavam ouvir isso, a visão se amplie, as vendas se caiam, e as correntes se quebrem em nome de Jesus. Que a liberdade cante sobre a sua vida. Por muito tempo eu vivia presa, mas tão presa, que quando eu encontrei a liberdade, realmente era uma mudança tão drástica. É como um passarinho tentando aprender a voar. Já ouviu aquela história da águia? Eu até contei uma vez na igreja. O filhote, a águia, quando faz o filhote querer voar, a águia simplesmente joga o filhote assim. Às vezes Deus vai fazer isso com a gente para a gente entender. Você nasceu com asa, vai voar. A gente cria muitas expectativas em pessoas e esquecemos de quem governa a nossa vida. Eu não governo a vida da Luísa, da minha filha. Eu pedi ela, mas eu sei que Deus era um sonho que Deus colocou no meu coração para mim poder viver o meu chamado, mas quem governa a vida dela é Deus. O que acontecer daqui para frente com ela, Deus é quem está no controle.
Mas nós temos que nos posicionar também. Esses dias não, faz uns 3 meses já que ela está tão ruim, tosse, e não aguento mais ir em médico. E o Espírito Santo falou assim, declare saúde. A palavra tem poder. Tudo que nós declaramos tem poder. Eu comecei a declarar saúde, saúde, saúde. Hoje ela está tossindo, mas está aqui andando, correndo, pulando. Porque é Deus que governa sobre ela. Eu comecei a declarar, Deus governa sobre o Mateus. Deus governa sobre a minha vida, Deus governa sobre a minha família. Deus está querendo te fazer viver mudanças. E você está aí, tentando entender o porquê. Isso é muito forte, igreja, isso é muito forte. Eu fico imaginando quando Moisés morreu e Deus chamou Josué para ficar no lugar dele. Eu falei, caraca! Você é uma peça rara nas mãos de Deus. Se coloque de pé. Vamos convidar o Espírito Santo a trabalhar em nós. Tudo que eu planejei ficou aqui, mas tudo tem um propósito. Amém? Não se esqueça disso, igreja. Tudo tem um propósito. Nós precisamos entender a necessidade, que as necessidades das pessoas são antes das nossas. Quando nós entendemos que não é nada a ver conosco, quando a gente começa a ter... Parece meio bobo, mas não. Quando a gente tem esse entendimento, que a necessidade do outro é mais importante que a minha. Eu estava lá com medo, chorando, depressiva. Mas a Luísa precisava de mim. Eu comecei a comer só por causa dela. Nós temos que ter esse entendimento de que pessoas que estão lá na sua casa precisam da sua oração. Acredite, é assim que você vai vencer os seus medos. Pensando que outras pessoas estão passando por coisas piores. Eu falava com os adolescentes no domingo. Eles estavam com vergonha de orar. Aí nós começamos a orar pelos outros, não por nós ou por ali, por aquele momento. Nós começamos a orar pelos mendigos, pelas pessoas que moram nas ruas, começamos a orar pelas crianças órfãs, começamos a orar pelas esposas viúvas, começamos a orar, e o Espírito Santo tomou aquele lugar, e foi algo extraordinário. Quando nós temos esse entendimento, que para vencer os nossos medos não tem a ver com nós, tem a ver com outras vidas, tem a ver com o próximo. O medo que a gente sente tem um propósito. Pessoas invejaram Jesus. Se não fosse as invejas, se não fosse o medo, tantas ferramentas ali, foi o que pregou Jesus na cruz. Os pecados tinham um propósito. E por causa dessas pessoas, da inveja dali de Jesus, para Jesus, foi uma das ferramentas que ele morreu na cruz. E hoje nós somos livres, nós temos livre acesso com Deus por causa disso. Não se esqueça, tudo tem um propósito. Leve isso no seu coração, tudo tem um propósito. O que está acontecendo no seu lar agora, na sua família? Entre você e o seu esposo, seus filhos, seus parentes, tudo tem um propósito. Entregue, confie no que Deus está fazendo. Ele está no controle, Ele governa sobre nós. Não se esqueça que Deus quer te fazer ir além. Não se esqueça que você tem um chamado e Deus está te esperando enxergar isso, que você tem um potencial. Não se esqueça. Não se esqueça que Deus está te olhando. Quando você chora lá no escuro e você acha que ninguém está te vendo, o Espírito Santo está te olhando.
Convide o Espírito Santo a fazer morada no seu coração, a entrar na sua família e na sua casa. Convide o Espírito Santo quando você for trabalhar, quando você for para a escola. Inclui Deus na sua vida, em tudo que você fizer. Você viverá grandes experiências e grandes mudanças. Senhor, eu oro, Pai, para que nesta noite nós possamos sentir a Tua liberdade. Nós possamos sentir, Senhor, as prisões dos medos, Pai, se quebrando em nome de Jesus. Porque o Senhor já venceu tudo por nós. O Senhor venceu tudo por nós. O Senhor venceu até a morte. Então não há nada mais que nos prenda. Não há nada que nos possa prender, Senhor. Senhor, que nesta noite o entendimento e o discernimento, Pai, venha sobre a mente, venha tomar conta dos pensamentos de cada um aqui, em nome de Jesus. E que isso, Senhor, possa incendiar tanto no nosso coração, que nós possamos levar isso, Senhor, para os nossos amigos, para os nossos colegas, Senhor, no trabalho, na escola, onde nós formos, Pai. Que nós possamos permitir viver experiências, Pai, como entrar no ônibus e uma pessoa pedir oração, Pai, porque sentiu a presença, o brilho do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Assim nós vamos vencer, porque o Senhor venceu. Em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Gostaria de chamar o pastor aqui no altar. Vem aqui, pastor. Fica aqui, Sara. Vem aqui, pastor, desse lado. Aleluia. Eu sei que cada um aqui já foi impactado com a palavra de Deus. Posso ouvir amém? E eu tenho certeza que esta palavra, ela veio de encontro com cada um aqui. É um pedacinho de bolo para cada um. Tem pessoas que estão com um pedaço maior, uns pedaços menores, e outros pegaram o bolo inteiro. Este louvor, você que está com medo, você que está chorando, você que está ansioso, você que está oprimido, você que está sendo vencido pela depressão, porque você está sorrindo aqui, mas há um vazio na sua mente, há um vazio na sua alma, e você chora. É o medo que vai dominando, é o medo que vai predominando, é o medo que vai tomando. Eu não aguento esse medo, eu não aguento esses choros, eu não aguento essa frieza, eu não aguento esse frio, eu não aguento esse calafrio, eu não aguento. E aí começa a vir aquele sentimento de morte. Ah, eu vou morrer, eu não vou viver, eu não vou viver, e o medo vai tomando. Hoje eu declaro sobre a tua vida que esses grilhões serão quebrados, porque o diabo irá dar o grito dele de derrota. Você perdeu, Satanás. Você perdeu, Satanás. Porque quem governa a minha vida é Deus. Você pode dizer isso? Você perdeu, Satanás. Você perdeu o medo, porque quem governa a minha vida é Deus. Diga assim: eu sou vitorioso. As tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono sempre está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer. Essa certeza que não existe mais nenhum tipo de prisão, Senhor. Que você está
Você deu o primeiro passo e Ele está cumprindo o resto. Porque as palavras dele não voltam vazias. E que esta noite seja um marco, um divisor de águas. Um dia em que fique marcado para você como o dia da sua libertação. Como um dia em que o Senhor tirou o seu povo do Egito. Então que você saia daqui vivendo o sobrenatural do Senhor. Repita assim comigo: Senhor Jesus, a partir de hoje eu viverei o chão na minha vida. Bem, você está livre e liberto. Senhor Deus, eterno Pai, leve-nos de volta para os nossos lares, para os nossos afazeres, debaixo da tua graça, da tua proteção, da tua infinita misericórdia, do amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja para a igreja do Senhor, que é santa e soberana, a igreja do Senhor, com alegria diz.